Hoje eu vou ousar fazer uma análise de um verso do Bhagavad Gita com um olhar mais direcionado para relacionamentos. Eu acho que esse verso nem foi escrito pensando em relacionamentos, mas eu acho que super se aplica. O verso é o 62 do capítulo 2. E ele fala assim: o apego aos objetos, então entenda pessoas em relacionamentos, nasce para a pessoa que medita neles. Certo? Se eu estou conhecendo alguém, e aí eu posso falar de um relacionamento afetivo, eu conheci essa pessoa e eu tô começando, na verdade, a me relacionar com essa pessoa, ou ainda tô conhecendo essa pessoa, ou um relacionamento, sei lá, até de trabalho, é um chefe novo, uma chefe nova, enfim. Quando eu medito demais nessa pessoa, a ponto de a minha mente ir para lugares criativos, de achar que a pessoa é aquilo que eu nem conheço ainda dela, eu gero apego a essas minhas ideias. Deu pra entender? Assim, eu penso demais sobre o que a pessoa poderia ser, como a pessoa poderia agir, o que a pessoa poderia fazer, mas na verdade eu ainda tô com as minhas próprias expectativas do que ela é, eu não a conheço. Então eu gero apego a essa ideia que eu criei dessa pessoa. Então o apego aos objetos nasce para a pessoa que medita neles. Do apego vem o desejo, do desejo nasce a raiva. Esse é o verso. Eu criei apego da imagem que eu construí daquela pessoa. Não é a imagem que a pessoa tem, não é o que a pessoa é, porque eu tô criando aquilo baseado nas minhas próprias necessidades, né? Então, eu crio apego àquela ideia que eu construí, aquela ideia gera um desejo de que aquilo se realize, e aí do desejo nasce a raiva, porque a pessoa não é aquilo. E aí eu vou me frustrar, eu vou me sentir frustrada, porque a pessoa não vai ser aquilo que eu imaginei. E aí eu trouxe um parágrafo do livro da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, onde ela fala sobre viver conscientemente, a prática de viver conscientemente. Inclusive está no capítulo 4 do livro dela, que ela fala sobre amor próprio. E ela fala sobre viver conscientemente. Talvez isso tenha um pouco do antídoto aí para eu diminuir esse apego que foi falado no Gita. Ela fala assim: viver conscientemente significa pensar criticamente sobre nós mesmos e o mundo em que vivemos. Pensar criticamente. Ousar fazer perguntas básicas a nós mesmos. Perguntas como quem, o que, quando, onde, por quê. Responder essas questões geralmente nos fornece um grau de consciência que nos ilumina. Então, eu olho para as situações com um olhar mais verdadeiro, com um olhar mais real, e não com o olhar das vozes da minha cabeça. Ela até continua. Ela cita um livro de um outro autor que chama Nathaniel Branden. O livro se chama Autoestima e seus 6 pilares. E o primeiro pilar é esse: a prática de viver conscientemente. Ele fala no livro dele: viver conscientemente significa buscar estar consciente de tudo que sustenta nossas ações, propósitos, valores e objetivos, para melhorar nossa habilidade, seja ela qual for, e nos comportarmos de acordo com o que vemos e sabemos, não com o que imaginamos. Para viver conscientemente, temos que nos engajar em uma reflexão crítica a respeito do mundo em que vivemos e conhecê-lo mais intimamente. Acho que tem tudo a ver com o que o Gita estava falando, né? Que é tentar ser um pouco mais crítico, um pouco mais direto, trabalhar com fatos e não com a nossa pensamentose. E porque meditar nisso, né, no que a gente acha que as pessoas são, vai criar um apego a essa ideia que a gente criou. E essa ideia, esse apego, vai criar o desejo para que aquilo se realize e fatalmente vai criar raiva, porque são só ideias da nossa cabeça.